Página do livro Sinal Verde, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. A página de número 14. O título é Ante os Pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidá-las. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por ele. É uma página que nos diz que nós somos os espelhos onde se refletem essas crianças. A nossa conduta, às vezes, muitas vezes, são copiadas. Nós temos que ter muita atenção nas atitudes que a gente toma diante desses pequeninos, que eles podem nos seguir. Podem, necessariamente não seguem, mas podem nos seguir. Vamos agora elevar nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Senhor Jesus, nos reunimos nesta noite, em vosso nome, para estudar a vossa doutrina e para tratamento espiritual. Assim vos pedimos que, com a vossa permissão, se façam presentes os trabalhadores da Mansão Paz para nos assistir. Qualquer espírito mal intencionado, encarnado ou desencarnado, que poderia nos induzir ao erro, lançar a desunião entre nós, ou mesmo nos afastar dos sentimentos de caridade e de amor ao próximo, se qualquer um deles procurar se introduzir neste ambiente, que não encontre acesso em nossos corações ou pensamentos. Contudo, que seja ajudado pela espiritualidade desta escola e encaminhado a uma colônia espiritual para tratamento de acordo com sua necessidade e merecimento. Todos nós possamos, através do vosso amor, nos afastar de qualquer sentimento de egoísmo, orgulho, ciúmes ou inveja. Que nos sejam inspirados os sentimentos de benevolência e amor ao próximo, seja ele encarnado ou desencarnado, amigo ou inimigo, presente ou ausente. Que os médiuns que trabalharão nesta noite tenham a consciência da responsabilidade pela santidade do mandato que irão executar. Que a vossa luz envolva todos os presentes nesta Assembleia, em especial o expositor do tema desta noite, nosso irmão Flávio. Que possamos, portanto, através da vossa luz, manter os nossos pensamentos elevados até vós e assim equilibrarmos este ambiente. Permita ainda, Senhor Jesus, que o nosso irmão Marquinhos, guia e diretor espiritual desta escola, se faça presente para nos assistir e velar por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite para todos.
Nessas 4 horas em que vamos falar aqui, eu acho que dá, né, para falar em 4 horas. Tá bom? Tá. Nós vamos falar, a temática da noite é rasgando os véus. Esse tema que eu escolhi, ele está no prefácio do livro Missionários à Luz, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A gente tem mania de ler o livro, não ler o prefácio, né? E tem tanta coisa interessante no prefácio do livro, a gente começa a reler e lembrar de coisas. Ele diz assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos da épocas recuadas. Então são as mesmas aspirações, os mesmos anseios que quase todos nós temos, né, ante sepulcro. Porque a gente fica pensando, como é que vai ser? Quando é que eu desencarnar, ou normalmente você fala morrer, né? Quando eu morrer, como é que vai ser? Vai continuar a vida? Será que existe vida após a morte? Então esse é o dilema. Por mais que as pessoas sejam intelectualizadas nos avanços da ciência, né? Seja em várias modalidades da ciência, esbarra nesse ponto aí. Será que existe vida após a morte? E se existir? Eis a questão, como é que eu vou estar? Bom, os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura, milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Bom, para nós outros que já estudamos a doutrina dos espíritos, que nos aprofundamos no estudo dessa ciência maravilhosa, reveladora, já não causa para nós tanta angústia o desencarne. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos espíritos, nós somos imortais e a vida vai continuar. Se a gente for fazer um paralelo entre a vida espiritual e a vida terrena, a vida do corpo físico, poderíamos dizer que nós estamos mortos. Porque no mundo espiritual a vida é abundante, que é a vida dos espíritos, é a nossa pátria, né? Deus nos criou espíritos, usamos corpos físicos para que nós possamos evoluir. Através dos erros, vamos adquirindo conhecimentos, nós vamos interagindo, né, no campo familiar, sentimentos que nós vamos desenvolvendo um para com os outros, começamos a aprender a amar, porque amar de verdade ainda não sabemos, nós estamos aprendendo, porque na maioria das vezes nós colocamos a paixão na frente, né? Que nos norteia é a paixão, não o amor, porque nós ainda somos muito apegados à nossa família, à materialidade, às coisas terrenas, e o amor é aquele que liberta, aquele que compreende, aquele que ama, aquele que é compassivo, companheiro, amigo, que é gentil, que é carinhoso, que é paciente, né? Nós não estamos ainda nesse estágio, né? Mas nós, espíritas, já estamos conscientes de que precisamos urgentemente fazer essa reforma íntima, que é avançar nessa condição de amar de verdade. Diz ele, André Luiz, ainda aqui, ó, em todas as escolas religiosas,
A teologia procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando interesses imediatistas da alma encarnada. Por isso criou regiões definidas. Então nós sabemos que a teologia, no meu entendimento, eu não estou falando do entendimento da doutrina espírita, não, estou falando do meu. A teologia acabou com o cristianismo, porque o Cristo histórico é um, os teólogos fizeram um Cristo diferente e criaram, né, como ele diz aqui, ó, regiões definidas, ou seja, criaram um paraíso, o céu e um inferno. Porque Deus não escreveu em livros. Deus não precisa de imprensa para se manifestar. A nossa arrogância é muito grande achar que eu vou pegar a Bíblia porque está ali que Deus escreveu, Deus falou nada. Deus manda cartas vivas. Primeiro foi Moisés, a primeira revelação. Depois veio Jesus, a segunda revelação. E depois veio Kardec, a terceira revelação. Então, são cartas vivas. E não se fala em inferno nem em paraíso. Eu nunca ouvi Jesus falar em inferno e paraíso, que foi criado, né? A denominação inferno é fórum íntimo. Quando a gente diz assim, eu estou no inferno, é porque eu estou em desarmonia, o meu interior. Eu estou em desajuste. Eu estou em sofrimento causado por mim mesmo. E quando eu falo eu estou no paraíso ou no céu, porque eu estou em paz. Eu estou controlando as minhas emoções, as quais possam me levar para o sofrimento. Eu estou bem, eu estou em harmonia com as leis divinas. Então eu estou no paraíso. Paraíso quer dizer isso, não é um lugar determinado que se manda as pessoas. Mas como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Porque muitas pessoas cometem alguns erros por ignorância, por não conhecer as leis divinas, não entender que sendo nós espíritos imortais, nós vamos ter que defrontar e vamos ter que arcar com as responsabilidades dos nossos atos. Então por que condenar um irmão desse, se não ajudá-lo a sair da sua ignorância, né? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? E dentro desta mesma razões, como promover ao céu em caráter definitivo o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Será que formar-se-ia apóstolo tão somente para a aposentadoria compulsória? E aí é uma questão da gente raciocinar. Da mesma maneira que se manda uma pessoa para o inferno, isso é criação dos teólogos, não é de Deus, nem de Jesus. Também manda uma pessoa para o céu, simplesmente porque naquele momento ele compreendeu a importância de Jesus em suas vidas e o aceita, ou simplesmente porque se intitula um sacerdote, um pastor e vai para o céu e ali se aposenta? Será que é isso?
Será que não tem alguma coisa para a gente raciocinar a respeito disso? Ué, que história é essa? Se eu cometi atos pecaminosos durante a minha caminhada terrena, mas no momento em que eu acho mais ou menos que eu devo aceitar Jesus, aí eu já viro santo, aí eu já estou salvo. Será que é assim? Se nós procurarmos no Evangelho do Cristo, nosso Senhor Jesus diz assim, ó, não adianta ficar Senhor, 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 porque não entrarão no reino dos céus, porque vocês me adoram somente pela boca, mas não pelo sentimento. E a gente tem que rever os nossos sentimentos em relação a Jesus, porque Jesus é o nosso guia e modelo a ser seguido. Se eu me intitulo cristão, eu não posso ter mágoa de ninguém. Se eu digo que sigo Jesus, eu tenho que aprender a perdoar os erros dos meus irmãos. Se eu me intitulo seguidor do Cristo, eu tenho que amar a todos. Porque Jesus foi muito claro, conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Ele não falou, vocês vão conhecer o meu discípulo porque eles são espíritas, porque eles são católicos, porque eles são protestantes, porque eles são umbandistas, porque eles são, enfim, de outra religião. Não, por muito se amarem, porque a religião universal, a religião de Deus é o amor. A religião de Jesus é o amor. E nós não vamos ficar aqui nos enganando, porque, em primeiro lugar, não é o título de religião que vai fazer com que eu evolua, mas sim eu sendo religioso. É diferente, é muito diferente de se taxar de religião e ser religioso. Religioso é aquele que segue realmente o ensinamento de Jesus e que olha para os seus irmãos iguais, que somos todos iguais. Eu não tenho fronteiras na minha religião para com outras. Eu tenho que amar a todos, porque nós só temos um pastor, que é o Cristo Jesus, e temos só um Pai, que é Deus, o Criador de todos nós. Continua André Luiz. Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos foram entregues a Satã? E aí, gente? Se meus filhos não seguem a minha religião, eu vou para o paraíso, meus filhos vão para o inferno. Como é que vai ser isso? Como é que vai ficar os meus sentimentos em relação a meus filhos? Me diz aí. Está correto isso? Como é que existe o inferno se o Cristo, a lei de Jesus, a lei de Deus é a lei do perdão? Como justificar que mande alguém para o inferno se Deus nos ensinou, através de Jesus, que o bem maior que nós adquirimos para desenvolver o amor é o perdão? Como eu vou dizer para o meu irmão que você vai para o inferno se Jesus disse: enquanto não pagares o último centavo, não sairá do sofrimento. Mas depois que pagar, você vai sair do sofrimento. Está lá no Evangelho dele. Não é isso? Não diz Jesus? Você só sairá daí quando pagar o último centil, né, na linguagem deles lá. Que é a mesma coisa, o último centavo. Então, o que Jesus quis dizer, gente? Enquanto a gente tiver alguma mácula, nós vamos estar no inferno do sofrimento interior. Mas a partir do momento que eu faça a minha reforma, que eu aprenda a amar, a perdoar, eu saio, eu não vou precisar mais encarnar em corpos perecíveis de carne, eu não vou estar mais em sofrimento, porque eu evoluí.
Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras. Hã? A gente aqui, ó, são os maridos bons, cumpridores de seus deveres, gentil com as esposas, mas eu não sou da religião dessa, eu vou ficar queimando no fogo do inferno? Ué, então não valeu os meus sentimentos bons? Não valeram as minhas modificações passadas, tormentosas, tumultuosas, e agora eu estou bem, compreendi essa lei maravilhosa que é a lei do amor, mas eu não sigo religião, eu não fui batizado, então eu vou para o inferno, é isso mesmo? É isso que Deus, o Criador de todo o universo, o ser incriado, pensa sobre a gente? Pune a gente desse jeito? Que Deus é esse? Se nós sermos aqui imperfeitos, será que nós aqui, que somos pais, colocaria o nosso filho num quarto e botasse fogo num quarto e saísse? É isso? Vou punir meu filho porque ele me respondeu, ele é mal criado, ele não está me atendendo, então eu vou botar fogo no quarto, ele vai ficar preso lá para ficar queimando. Nós faríamos isso? Não, né? Não é Deus que é perfeito vai fazer isso. Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima, que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior? Será que Deus ia negar isso a gente? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus? Quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem, como justificar um inferno onde as almas gemessem, distante de qualquer esperança, quando entre os homens, imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, começa um trabalho de reforma interior e já estamos aprendendo a perdoar. Como Deus ia nos colocar no mundo espiritual sem nenhuma chance, sem nenhuma condição da gente se reformar, se a gente modificar o nosso passado delituoso para um passado melhor? Sabemos que Deus é a essência do amor, é o amor. Deus não quer a nossa condenação, Deus quer a nossa regeneração. Por isso nos dá a oportunidade. E qual é a oportunidade maior que Deus dá a todos nós? De renovação? A reencarnação. Deus não nos prende numa cadeia fechada num mundo espiritual, em regiões infernais, como é dito pelos teólogos. Não. Deus vai nos dar a oportunidade de retornar um novo corpo físico, junto com as mesmas pessoas que foram meus cúmplices no passado, que vêm me servir de paz, de irmãos, para que a gente possa caminhar junto e um auxiliando o outro no seu crescimento moral e espiritual. Que seria da vida se nós tivéssemos só uma encarnação? Quais são os nossos conhecimentos?
Respondam-me. Que conhecimento que eu tenho, que eu não possa, ou não precise mais eu entrar num colégio de maior nível que eu estou agora? Será que eu já aprendi tudo? E o colégio maior é o mundo espiritual, em que abre os meus horizontes, porque eu estou fora do corpo físico, e eu começo a perceber as oportunidades que eu perdi, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu deixei de caminhar para a minha evolução, aí me arrepender, sinceramente, e retornar para que eu possa novamente, em nova caminhada, consertar os erros que eu cometi. Então, são interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. A gente tem que perguntar. Ou não? Porque o Espiritismo, ele nos dá a oportunidade a todos de questionar, de perguntar ao palestrante, ao diretor da escola espírita, de uma casa espírita, porque a doutrina dos espíritos nos convida à evolução, ao conhecimento. Então, eu tenho dúvida em alguma coisa, eu vou perguntar, estou em dúvida nisso aí, você pode me explicar? Posso. Bom, se eu não souber, vamos compulsar, vamos pesquisar, vamos vasculhar a doutrina dos espíritos para eu te responder. Porque nós não podemos nos fechar também achando que somos conhecedores de tudo, porque não somos. Nós estamos em processo de evolução. O Espiritismo dá a oportunidade das pessoas questionarem também e de colocar também o seu entendimento daquilo que foi falado para se fazer um confronto e daí a gente tirar o denominador comum para a verdade. Diferente de outras religiões, que você não pode, você não tem o direito de contestar o sacerdote ou o pastor ou outro líder religioso, porque eles são representantes de Deus. Mentira! Todos nós somos representantes de Deus, que somos filhos de Deus. Todos nós somos um Santo Espírito. Precisamos desenvolver essa luz. Não é? Criaram o Espírito Santo, que é uma mentira, que não existe o Espírito Santo, existe um Santo Espírito. Essa é a realidade. Nós todos somos um Santo Espírito. Não somos santo ainda, um Espírito já somos, mas vamos ser um santo. Por quê? O que é santo? É ser homem de bem, é aquele que ama. Então, são interrogações oportunas para os teóricos sinceros da atualidade, não, contudo, para os que tentam conjugar esforço na solução do grande e indefaçável problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Ninguém morre. Aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Nós vamos ver em Jó, no Velho Testamento, Jó falando: quando o homem morre, vive sempre. Esperarei, porque a terra voltarei novamente.
Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Então a gente tem que parar, a gente tem que, já somos adultos, né? Como diz São Paulo, quando a gente é criança, a gente dá comida de criança, que é papinha, né? Quando é adulto, dá comida mais sólida. Então, eu estou passando para vocês comidas sólidas. São estudos mais profundos para a gente raciocinar, para a gente não ficar à mercê de instituições que se dizem cristãs, se apoderaram do nome de Cristo e estão ensinando errado. Nós não estamos falando da bondade da pessoa. A bondade é uma, o conhecimento é outro. A fé tem que ser raciocinada. A fé não pode ser cega, né? Porque senão é o que disse Jesus. É cego guiando cego. Então eu tenho que ter esse entendimento. Por que eu vou, ao deixar o corpo físico, eu vou para um lugar e não vou mais ter oportunidade de evoluir? Vou me aposentar no mundo espiritual? Vou ficar sentado em uma nuvem? Pensando. Aí quando passar outra nuvem, acho que é meu parente lá, meu pai. Ô pai! Mas quem tem meu filho? Meu filho... mas meu filho não está aqui no céu gozado. Mas ele não foi batizado. Ele era de outra religião, está no inferno. Não tem problema não, mas eu estou aqui, estou muito bem. O problema é dele. É isso? Religião é isso? É isso que Jesus nos ensinou? Jesus não. Jesus ensinou a verdade, o caminho e a vida. E a gente vê tantas pessoas que se dizem seguidores de Jesus falar essa frase: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. É uma verdade que Jesus falou. Mas qual o caminho de Jesus? Foi o caminho de perseverança no ensinamento do amor, perseverança nos ensinamentos do perdão, exemplificando, nos sentimentos caridosos. Jesus não recebia dinheiro para prestar caridade. Jesus não fundou templo. Jesus não formou igreja. Jesus pregava no templo, no ar, na natureza, mostrando que o templo, as igrejas, é o nosso coração, é o templo de Deus, é o nosso coração. Esse é o caminho de Jesus. E a verdade é que ele falou da imortalidade do Espírito, do Pai Criador, e ele disse: um dia Deus será adorado em espírito e verdade. Isso quer dizer o quê? Aqui dentro, dos nossos pensamentos, eu não preciso de imagem para adorar a Deus, eu não preciso de um templo, de uma casa para adorar a Deus, porque a casa de Deus é o universo. E Deus é espírito, eu tenho que adorá-lo em espírito. E a vida é o quê? Jesus Cristo, vida eterna. O espírito não morre. E me falou de reencarnação, né? Para o mestre Nicodemos, que era doutor da lei, e só eles que podiam ler a Torá, só eles que podiam subir ao púlpito nas sinagogas e falar sobre a lei mosaica. E Jesus então dá uma aula para Nicodemos de reencarnação, que os nossos irmãos querem reverter ao contrário, é dizer: não, se você não for batizado, Jesus quis dizer batizado, que batizado?
que a água vai mudar em mim? Me jogar dentro de um tanque, de uma piscina, jogar água na minha cabeça, vai modificar o que? O meu espírito. Pode limpar mesmo o meu corpo físico, né? Se eu tiver com alguma sujeirinha, limpo. Mas o Cristo falou, mergulhar num novo vaso, num novo corpo físico. O que é da água é da água, o que é do Espírito é do Espírito. Jesus era muito avançado para a época, né? Então a gente vê hoje que o útero feminino, né? Onde é gerado o filho, onde é gerado, né, o nascimento, está ali com líquido aminoático, né? E o óvulo fecundado tem 90% de líquido quando o óvulo é fecundado. Por isso ele falou mergulhar na água. E o que é do corpo é do corpo, mas o que é do espírito é do espírito. Ele vem de onde você não sabe. Nós sabemos de onde nós viemos? Não. Então, eu sei que vim do mundo espiritual, mas onde eu estava eu não sei. Né? Podia estar aqui no nosso lar, podia estar na Mansão Paz, mas podia estar nas regiões umbralinas também, né? Porque eu não sei de onde eu vim. Né? Eu só sei que eu estou melhorando, que nós todos estamos melhorando, porque bendita é essa oportunidade da reencarnação. Que em cada novo renascimento eu melhoro um pouco mais. E graças a Deus, nós já entendemos essas oportunidades que Deus nos dá, que é o processo reencarnatório. Porque eu, melhor do que ninguém, tenho a oportunidade de saldar as minhas dívidas com o meu companheiro. Consertar aquilo que eu fiz de errado. Aí sim eu vou ter mérito, porque eu aprendi a amar, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a caminhar dentro dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a lei do amor. Melhor do que ficar em um lugar lá parado, olhando para a cara do outro, monótono, sem fazer nada, né? Quando o próprio Cristo diz assim, meu Pai trabalha incessantemente e eu também trabalho. Aí nós queremos se aposentar. Aposentadoria no céu. Qual o salário a receber? Vamos reivindicar? Vamos fazer revisão de quanto eu vou receber? E no inferno, ninguém paga nada, não? Que vai se aposentar também no inferno, vai ficar lá no fogo eterno, vai se aposentar lá. Como é que vai ser isso? Gente, vamos pensar, vamos raciocinar como gente grande que somos, como espíritos que já encarnamos milhares de vezes. Não vamos deixar as pessoas conduzir as nossas vidas, não. Não vamos achar porque eu estou aqui na escola espírita, orando, fazendo reunião 1, 2 vezes na semana, vou eu para o paraíso. Não vou não. Vamos achar que eu entrei para uma igreja, que me batizei e que agora eu sigo Jesus, quer dizer, não sei como segue, que vou para o paraíso. Não vai não. Nós temos que nos melhorar, nós somos espíritos imperfeitos ainda. A Terra mostra isso. As confusões que estão acontecendo no nosso orbe terreno é por nossa própria culpa. Nós não nos melhoramos. Aí eu reclamo que o outro está roubando lá, pois. Não é? Aí eu quero que mate fulano, eu quero que bote o danado lá na prisão perpétua, eu quero que... São meus sentimentos ainda pequenos. Então a gente tem que melhorar. Não é porque eu digo Senhor, 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 que eu já sou um homem
iluminado, um homem de bem, um espírito iluminado, sou nada. Nós temos que ralar muito ainda, nós temos que aprender muito ainda. Nós nos aborrecemos por pouquinha coisa. Nós ainda estamos muito aquém de nos materializarmos. Nosso apego material é muito grande, muito grande. E como é que fica meu sentimento de amor pelo meu filho, se ele não é espírita? Então eu vou condenar ele ao inferno? Que inferno é esse? Vamos fazer igual Salomão, né? Salomão, o diabo estava perturbando ele, sabe o que ele fez? Pegou uma garrafa, prendeu 5.532 diabos dentro da garrafa. Pronto, acabou. Não tem mais diabo a me perturbar. Vamos fazer assim. Já que eles querem falar sobre demônio que não existe, que foi criado pelas igrejas para botar medo, né? Salomão resolveu o problema. Acabou. Ele sabe, né? Ele sabe, Salomão. Então, compra uma garrafinha, gente. Pode ser branca, pode ser verde também, não precisa ser branca só não. Mas tem que ter rolha, né? Que é para prender os diabos e depois tapar. Senão eles saem. Entendeu? Aí vai ficar todo mundo bem. Então é isso, gente. A mensagem é essa. Vamos rasgar o véu da nossa ignorância, abrir o véu da espiritualidade para a gente entender melhor quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós iremos. Acabou o milho? Acabou a pipoca.